E eu quero pregar sobre um texto, compartilhar com os irmãos nessa noite, sobre um texto que está no meu coração desde segunda-feira. Se você puder abrir a sua Bíblia, está em Marcos, no capítulo 5, versos 21 em diante. Eu não posso me esquecer do negócio. Enquanto você vai achando aí, dia 4 de março, vai acontecer o casamento da Louise, gente. A Louise é minha filha mais velha, filha do coração, esteve aqui nessa igreja durante muitos anos, e ela estará casando dia 4 de março, lá em Janaúba. E ela convida toda a igreja. Todos estão convidados, depois eu vou deixar o convite com o pastor Renato, com a Ivone. É logo ali, Janaúba, gente. Você pega aqui, pega um carro, né? Eu vou ao sertão toda semana, não é possível que você não consegue ir uma vez no ano. Então você consegue, pega um carro tranquilo, 830 quilômetros, vai conversando, vai batendo papo, haja conversa, mas você vai, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, vai ser muito bem acolhido, e vai pelo menos poder conhecer também uma das igrejas do Projeto Sertão. Então guarde aí no seu coração, dia 4 de março desse ano. Acharam? Beleza. Quem achou diz assim, eu achei? Bem, é bem espiritual essa frase. Diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Eu vou falar sobre a cura da filha de Jairo, mas eu vou ler também um episódio que acontece no meio desse processo. A leitura continua dizendo assim, versículo 24. Grande multidão o seguia e comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aí continuando a história, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados.
Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Se você puder fechar os seus olhos e peça para que o Senhor fale ao seu coração, que de uma forma especial você possa ser ministrado pela graça de Deus essa noite e agora através da palavra, você que já foi ministrado através das canções. Pai querido, seja bendito o teu santo nome para sempre. Nós estamos aqui, ó Deus, prestando um culto ao Senhor, louvando, engrandecendo, declarando as tuas maravilhas através dos cânticos, através do louvor. Fizemos também, ó Pai, através da nossa participação financeira, do envolvimento financeiro. E agora, ó Deus, também servimos ao Senhor com a nossa atenção, com a nossa dedicação, com o nosso coração. Ó Deus, e eu peço em nome de Jesus que pela tua misericórdia e graça, o Senhor possa falar a cada coração nessa noite. Cada um que veio a esse lugar, ó Pai, para ministrar o Senhor, mas que ele possa também ser ministrado pelo Senhor. Em o nome de Jesus, da forma como o Senhor falou ao meu coração, nesse texto eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, nessa noite, das minhas irmãs, em o nome de Jesus. Amém e amém. É uma história bastante conhecida por todos nós, que somos cristãos, que já lemos a Bíblia algumas vezes. Você já passou por essa história alguma vez na sua vida. E essa história tem uma coincidência bastante interessante, que é a citação da idade da menina e também a citação do tempo em que aquela mulher que sofria da hemorragia. Porque a Bíblia diz que essa mulher sofria há 12 anos de uma hemorragia. E a Bíblia também diz que a criança que foi ressuscitada por Jesus, ela tinha 12 anos. Então eu gostaria que você imaginasse agora o que estava acontecendo, que no dia em que essa criança estava nascendo, uma senhora estava descobrindo uma enfermidade muito difícil. E no caso dela, humanamente incurável. Então, no mesmo período em que essas coisas estavam acontecendo, em uma casa, festa, alegria, celebração, chega uma criança nova, né, como sempre é a expectativa, aquela coisa toda. E numa outra casa, em um outro lugar, alguém começa a sentir uma dor forte, começa a passar mal, começa com uma hemorragia, talvez com uma pequena hemorragia, e essa situação durou muito tempo. A Bíblia diz que essa mulher gastou absolutamente tudo que ela tinha com os médicos, e o texto fala claramente que ela não encontrou a cura na medicina. E talvez esses grupos estejam aqui nessa noite. Tem gente aqui que tem uma semana, está celebrando a Deus, Deus tem dado vitória, você está começando uma fase nova, 2023 está sendo um ano muito bom para você. E talvez tenham outros que vão enfrentar desafios muito grandes. E estão aqui diante da presença do Senhor Jesus, e você está aí vivendo o seu dilema, o seu conflito, a expectativa ou não no seu coração. Esses grupos talvez estejam aqui nessa noite, reunidos aqui nesse lugar, representado por você, representado pela sua família, por alguém da sua família, talvez alguém que está nos acompanhando através do YouTube. A grande questão é que esse texto fala dessa coincidência. Eu não quero falar a respeito, não vou falar sobre a cura dessa mulher, apenas citar em alguns momentos, mas eu gostaria de concentrar na cura da filha de Jairo, e em uma frase especificamente. O texto sagrado fala que Jesus, ao chegar em um determinado lugar, um dos principais da sinagoga, que era um homem religioso, um homem importante, religiosamente ele era uma pessoa bem conceituada, tinha os seus princípios, seguia tinha os seus dogmas, era um homem que acreditava em Deus, que todas as semanas, todo sábado, ele estava numa sinagoga e, como diz o texto, ele era um dos principais, possivelmente ele estava ensinando, compartilhando alguma coisa, lendo a Torá, lendo a respeito da lei de Deus. Então, era um homem que cria em Deus. Mas a despeito de crer em Deus, não era um homem que via em Jesus a figura de Deus. Mas ele via em Jesus a figura de alguém que podia curar doenças. E ele está agindo aqui,
não com a polidez de um principal da sinagoga. Ele não está agindo aqui com o decoro de um religioso. Ele está agindo aqui como qualquer um de nós, pais. O texto sagrado diz que ele ficou sabendo que Jesus ia passar, e o texto fala claramente que, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Quantos pais nós temos aqui? Agora já não sei mais, né? Levanta a mão assim rapidinho. Pronto, olha aí. Eu tenho certeza que você faria a mesma coisa. E talvez até mais do que isso. Quantos de nós aqui já não chegamos com os nossos filhos passando mal, às vezes no pediatra, na emergência. Aí você chega lá, tem aquela fila de gente para ser atendido. Você é o pai, você fala: não, o meu está morrendo. Está difícil, a situação está complicada. Aí você dá um jeito, você implora, você pede, você briga. Você que nunca brigou na vida, você briga com o atendente. Fala: não, mas é difícil, é meu filho, você não está sabendo. E essa é a atitude de qualquer pai. Qualquer pai agiria como esse homem. Ele não está preocupado com a sua fama, se ele vai ficar ali mal visto na comunidade, porque ele está pedindo ajuda a um mestre, a um novato, a um profeta novato, a um molecote, na visão de muitos, que estava fazendo alguns milagres. Ele não está preocupado com nada disso. Ele queria resolver um problema dele. Eu sei como ele agiu, porque eu sou pai também. Eu já estive na situação de Jairo também. Eu já tive que levar a Heleninha quase sem respirar por conta das convulsões no hospital. E aí você sai correndo, você anda 200, 300. Graças a Deus eu achei um policial. Eu falei para ele: olha, minha filha está muito mal, ela está sem respirar, eu preciso chegar no hospital. E quando você chega no hospital, aí a moça fala: tem que fazer triagem. Você está com a criança no colo, fala: olha, ela não está respirando. E aí o pessoal puxa daqui, puxa dali, vai, tal. E, de certa forma, é um alívio quando alguém dá atenção. Nessa hora, você está numa tensão imensa, o coração está batendo a 200 por hora, você naquela coisa, vai dar certo, será que não vai? Aí alguém diz assim: não, calma, eu vou cuidar. Aí chega um médico, vai lá, coloca oxigênio, começa a colocar aqueles medidores todos, e você tem um certo alívio. E eu acredito que esse é o alívio que está no coração de Jairo, nesse momento, quando ele diz assim: vem à minha casa, impõe a mão sobre a minha filha e ela viverá. E o versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Nesse momento, acredito eu que a expectativa de Jairo começa a aumentar. É igual a gente. Chega no hospital, aí você começa a ver, tem alguém cuidando. Você pai, você mãe. Nesse momento, seu coração começa a se encher de esperança, se encher de expectativa. Vai dar certo. Ai, graças a Deus, eu consegui chegar a tempo. E quando tem a ver com respiração, cada segundo conta. Ai, que bom, eu consegui. E esse homem está nessa situação. Ele está com essa expectativa no coração. Eu acho que vai dar certo. E por que ele achava que daria certo? Porque ele conhecia a fama de Jesus. Sabia que Jesus já tinha curado outras pessoas. Mas vai acontecer algo que vai melhorar a situação dele. Porque apesar de ser, por um lado, um processo que atrapalha um pouco, porque Jesus está indo, e pensa bem, você está levando Jesus para curar sua filha, e ele diz: minha filha está quase morrendo. Então eu fico imaginando que há uma tensão naquele ambiente, e ele está andando meio que rápido: Jesus, vamos, e uma multidão, em determinado momento, Jesus para. E Jesus para e diz assim: alguém tocou. Eu fui tocado por alguém. E eu pensa você, eu sou assim, eu leio o texto e fico pensando no texto. Pensa você comigo, a aflição no coração daquele homem. Gente, tá bom, quem foi, gente? Eu estaria gritando: quem foi, gente? Avisa aí, quem foi que tocou? Fala logo, porque eu tenho que ir, tem um problema aqui. E os discípulos falaram: Jesus, para com isso, está todo mundo te encostando, toda hora tem alguém esbarrando o Senhor, e você está preocupado com detalhes. Aí Jesus fala: não, alguém me tocou de forma diferente. Sai de lá uma mulher, tremendo, como diz o texto sagrado. Tremendo, mas consciente do que tinha acontecido com ela. Essa mulher tinha 12 anos, que estava sofrendo de uma hemorragia. Gastou cada centavo com plano de saúde, Unimed, viajou para São Paulo, pagou tudo quanto é médico, e para conseguir resolver, não resolvia, foi até Jesus. Chegou a Jesus, tocou
na parte de baixo da roupa de Jesus foi curada. Essa mulher está tremendo, porque ela sabe que ela não deveria estar ali, por conta da sua enfermidade, ela poderia sofrer algum tipo de represália, mas ela está ali extremamente feliz. Algo aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. Ela disse, fui eu, Senhor. E Jesus falou assim, olha, a tua fé te salvou, que bênção, maravilha, você está curada. Nesse momento, se eu sou Jairo, apesar de eu ter ficado aflito por conta da demora, daquele momento, minha expectativa ia lá em cima. Porque eu já tinha ouvido falar que Jesus curava. Mas eu acabo de ver um milagre de Jesus. E a coincidência é extremamente interessante. Tem 12 anos que essa mulher está sofrendo. É a idade da minha filha. Jesus curou ela imediatamente. A expectativa de Jairo foi lá no 12. Eu fico imaginando. E aí, mas acontece um negócio que acontece com a gente também, de vez em quando. O versículo 35 diz assim, falava ele ainda, enquanto Jesus estava dizendo assim, filha, a tua fé te salvou. Alguém chegou para Jairo e falou, Jairo, a sua filha morreu. Não adianta mais ficar incomodando Jesus. Caramba. Nessa hora, toda aquela expectativa do início, eu vou levar alguém para resolver, eu vou trazer alguém, a expectativa dentro de casa, eu vou levar para minha esposa, alguém que vai tentar resolver, aí ele vê um milagre acontecendo, ele vê alguma coisa extraordinária, ele fala, não, agora vai dar certo, agora que vai, nessa hora vem aquele balde de água fria, sua filha morreu, Jairo, para de incomodar Jesus, não adianta mais, puxa vida, e aí? É difícil, hein? Quantos de nós aqui já não tomamos um banho de água fria? Depois que a coisa estava acontecendo, depois que a coisa estava fluindo. Isso é muito comum. Aconteceu com Elias. Elias, um grande profeta, um homem de Deus. Ele está pregando num tempo extremamente difícil. E Deus está usando ele de forma extraordinária. Ele desafia 850 profetas e junto com postes ídolos, ele faz um desafio tremendo. E ele imagina que após aquela vitória, o povo iria se converter de coração ao Senhor. Mas aquela experiência foi uma experiência tão forte. O povo que estava ali glorificou a Deus, ainda expulsaram e mataram aqueles falsos profetas. Mas logo depois disso ele recebe uma sentença de morte. E ele se vê sozinho, sendo chantageado, sendo ameaçado por uma das mulheres mais poderosas do mundo daquela época. E diz o texto sagrado que ele saiu, foi para o deserto. Sai de uma grande expectativa e vem um balde de água fria. Isso acontece, é inevitável. Você está, beleza, feliz, trabalhando, aí vem um laudo médico. Você olha o laudo e fala, meu Deus, é câncer. E agora? Como vai ser? Como é que vai ficar? E os meus filhos? E a minha esposa? Isso já aconteceu comigo. Não câncer, mas quem é que teve mais tempo sabe exatamente o que aconteceu. Com a saúde da Rejane, da Helena e tudo mais. Então eu sei que também está acontecendo aqui com o Jairo. Nesse horário, agora nessa hora a frustração é muito grande, porque ele perdeu a filha. E esse pessoal não sabe da notícia, né, gente? Pelo amor de Deus. Cadê a sensibilidade? Eles já dão uma bronca em Jairo. Jairo, é o seguinte, morreu, não resolve mais não, para de incomodar Jesus. Que gente sem sensibilidade. Misericórdia. Deus que me livre. Esse negócio, eu me lembro que uma vez, eu morava aqui, lá na 90, na rua 90, é porque eu estou aqui ainda na 95, tá? Estou todo perdido. Eu errei o endereço da igreja, eu me senti uma vergonha tão grande. Falei, rapaz, tem tanto tempo que eu não venho que eu errei a igreja. Era para ter chegado 1 minuto mais cedo, perdi 1 minuto. E eu morava na 90, na rua 90, a igreja era na 95, quando nós começamos. E a minha vizinha, dona Luzia, ela não tinha parentes assim que se importavam com ela. Então eu que levei, quando ela teve um infarto, eu a levei para o hospital de madrugada, depois ela melhorou desse infarto, mas ela já tinha uma certa idade, e num momento posterior, ela teve um AVC,
ficou internada na UTI, mas acabou falecendo desse AVC. Como eu que dei socorro, tinha dado socorro há uns 3 meses antes, o meu nome estava lá, o meu telefone. Eles ligaram lá em casa e falaram com a Rejane. Rejane, alô, o seu Josué está aí? Ela falou, não estou. Não está, eu estava fazendo seminário nessa época, ele está no seminário. Ele falou, não, aqui é do hospital Santa Helena? Santa Helena, aqui é do hospital Santa Helena, e eu só queria informar que a senhora Luzia, faleceu. Aí ela me ligou, naquela época, aquele celular, aqueles Nokia 6120, funcionava a hora que dava certo, da Americel. Aí eu não estava no seminário, quando terminou, eu vi que tinha 35 ligações, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Amor, o que foi? Ela falou, Dé, é assim que ela me chama, tá? A forma carinhosa, respeitosa, amorosa. Dé, a dona Luzia morreu. Eu cheguei em casa, estavam as irmãs dela, tinham ido visitar, e assim, todo mundo de idade, né? Senhoras com 70, 80 anos. Eu falei, eu não posso chegar lá e dar a notícia assim, gente, dona Luzia morreu. Aí eu fiquei assim pensando, falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu pensei, não, no hospital eles vão saber fazer isso. Obviamente ali tem um ambiente, né, de pessoas treinadas para isso, gente que tem sensibilidade. E eu peguei e falei, gente, olha, eu queria que a gente fosse para o hospital. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, eles ligaram do hospital. Geralmente, quando ligam do hospital, é porque alguma coisa mais grave aconteceu. Aí elas começaram a segurar na minha mão, 2 de um lado, 2 do outro. Falaram, meu filho, será que... O que aconteceu com ela? Eu falei, olha, a gente tem que se preparar para o pior, tá, gente? Mas vamos lá. Aí coloquei elas no carro e nós fomos. E no tempo todo eu ia preparando, falando, gente, olha, às vezes nós vamos ter uma notícia muito negativa. Então, vai preparando o coração, eu sei que a falta é difícil. E a gente foi conversando. Quando nós chegamos lá, eu falei, agora eu fiz o meu trabalho. Aí tinha uma mulher na recepção, isso já eram 11 horas da noite. Tinha uma senhora na recepção. Aí eu falei para a senhora, eu estou com um grupo de mulheres aqui, que são irmãs da dona Luzia. Nós recebemos uma ligação e a gente gostaria de saber o que aconteceu. A mulher falou assim, aqui está a papelada, precisa levar na Fundec para liberar o corpo, tal. Assim, na boa, no grosso, no seco. E a enfermeira, eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, meu Deus, cadê a sensibilidade? Aí as senhorinhas pegaram assim um papel e falaram, mas ela morreu? Mas é claro. Vocês estão aqui para quê? Eu falei, meu Jesus, é esse povo que aparece na Bíblia de vez em quando, né? Aí, aparece o cara, morreu. Eu achava que isso aqui fosse apenas assim, uma fantasia. Não, mas é literal, eu já passei por isso. Elas deram a notícia no seco assim, para a família. Esse pessoal não tinha a menor sensibilidade, misericórdia. Eles dão a notícia a Jesus. Ponto. Termina a introdução. Que eu vou pregar sobre o próximo versículo, e aí... Eu pretendo ser rápido agora, porque eu gastei tempo demais na introdução. Eu acho que eu tenho que melhorar isso. O texto fala aqui que quando eles falaram para Jairo, sua filha morreu, não incomodes mais esse mestre. O versículo 36, tem como colocar? Se você puder, olha na sua Bíblia, o versículo 36. O versículo 36 diz assim, mas Jesus, sem acudir, traz palavras. Você consegue repetir comigo? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Pronto, essa palavra, é essa frase que está no meu coração desde segunda-feira. Jesus, sem acudir tais palavras. Se você olhar a palavra no original grego, e eu não sei falar grego, não sei mesmo, mas aí ela dá uma ideia de 2 coisas, 2 situações. A primeira situação é a ideia de que Jesus não ouviu o que foi dito. É como se Jesus fosse um Renato, sabe, na vida, que não ouve de um lado. E aí os caras falaram e ele não ouvia. Eu malhei do Renato muito tempo. Aí, semana retrasada, fui fazer um exame, porque eu estava achando que estava com sujeira no ouvido. Eu falei, gente, eu estou virando o Renato, não estou ouvindo. Cheguei no hospital, peguei o resultado, aquele resultado de DEPAC, TPEC, não sei o que, a gente não entende nada, eu não entendi nunca, porque a gente já virou médico, não virou? Quando a gente pega hemograma completo, a gente sabe ver já. A gente olha o número de referência. E vai, não, estou no mês certinho, aí você fica tão orgulhoso,
bateu aqui no meio, ó, toma, aqui, plaquetas, está tudo certinho. Mas aquele exame de audição, eu não entendi nada, aquele negócio, era um gráfico para cima, para baixo. Aí o médico falou, ó, você perdeu 4% da audição. Eu falei, o quê? Parei de malhar do Renato na hora. Falei, Deus perdoa as malhações que eu fiz, do teu servo. Mas é só 4%. Ele não está muito preocupado, porque ele falou, volta daqui a 2 anos. Então, eu também não estou mais preocupado, não. Me ocorreu assim, eu não sei se isso é um prazo de validade, sabe? Se daqui a 2 anos eu vou chegar surdo lá. Eu não sei. Ou se, não, daqui a 2 anos, perdeu mais 1%. Eu estou acreditando que é assim, mas de repente chego lá surdo. O texto dá a entender, assim, pode ser que Jesus não tenha ouvido. Jesus não tenha escutado o que foi dito. Alguém chegou e falou, ó, sua filha morreu, tal, e Jesus, sem saber disso, virou para falar, Jairo, vamos embora, vamos continuar. Não tema, crê somente. Olhou para a cara de Jairo, viu que ele estava meio triste, falou, vamos embora, vamos continuar. Pode ter sido isso. Porque a palavra usada pode ser essa. Jesus não ouviu, não escutou. E é uma possibilidade. Com respeito a isso, eu creio que às vezes nós temos que ser igual ao Renato. Tem hora que a gente não precisa ouvir algumas coisas, gente. Tem tanta coisa que a gente não precisa ouvir. Às vezes você está ouvindo mais do que deveria. Ouvindo coisas que não deveria ouvir, que estão te levando para baixo. Estão mexendo, estão determinando as suas ações e determinando negativamente. Tome muito cuidado com isso. No sábado, alguém falou assim, Josué, você tem aí uma antena digital para TV? Antena digital portátil para TV? Eu falei, gente, mas que tanto nome para definir um negócio, né? Tanta palavra. É uma anteninha digital. Eu falei, meu amigo, tem mais de 15 anos que eu não assisto TV aberta. Eu não faço nem ideia. E nem agora mais fechada também, esse negócio de DirecTV, ficou muito caro. Discovery, nem isso aí também. Lá em casa só serve para colocar Netflix. É no aplicativo. Porque esses trem, tudo tem horário para acontecer, né? Na Discovery Channel fala, o programa vai acontecer 8 horas. 8 horas eu nem cheguei em casa ainda. Eu vou chegar lá, vou assistir aquele programa que ninguém quer, 10 horas da noite, 11 horas. Eu falei, não, então, mais TV aberta. Tem 15 anos que eu não... Porque é só mentirada, gente. E aí, eu sou da época que ainda era antena. A minha última encontro com TV aberta era aquela antena que você ficava rodando aqui um pouquinho. Aí pegava o canal 10, sempre pegava, né? Que é aqui é o 2, né? Lá em Brasília era 10. Pega a Rede Globo, pega, hoje em dia, a Record, conseguiu alguma transmissão melhorzinha. A Band, meia chiadinha. E o restante é só uma bagaceira, né? Se você melhora lá, perde o outro. Aí você fica aquele negócio. Essa tinha sido o meu último encontro com essa antena. Eu falei, eu não assisto TV aberta. Eu não vou perder tempo com isso. É muita mentira. E não é muita mentira. É uma tentativa muito descarada de influenciar a minha vida, a minha família, para um caminho que eu não quero ir. Aí, essa semana alguém falou assim, você viu tal coisa aconteceu no BBB? Eu falei, o Banco do Brasil colocou mais um B no nome. Né? Já tinha 2, eu falei, agora melhorou. Deve ter sido um upgrade no BBB, deve ser um financiamento diferente. Ele falou, não, é porque tal pessoa está no Big Brother. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor Jesus, você está perdendo tempo com essa bobagem. Bobagem, gente, é uma perda de tempo de todo tamanho. Não estou dizendo que você não pode assistir, você pode fazer qualquer coisa da sua vida, até perder tempo. Até perder tempo. E esse tipo de coisa está influenciando. Influencia os nossos filhos, influencia os nossos meninos. Uma vez, cheguei na igreja, falei, sejam todos bem-vindos. Aí eu ouvi assim, bem-vindas. Falei, pelo amor de Deus. É o seguinte, se você quer perder a minha atenção, é falar bem-vindo e bem-vinda. Que para mim, bem-vindo já envolve todo mundo. Eu sou meio complicado com esse negócio. Os nossos meninos estão achando que é tudo normal. Que nós temos que falar todes. Tode para mim é para tomar. Não é não? Tode, você mistura com leite, põe açúcar, porque eu acho que tem que pôr açúcar. Alguns acham que já tem açúcar, mas é quem não leu a Bíblia. Quem leu a Bíblia sabe que tem que pôr açúcar. Lá eu vou provar depois. Olha lá, né? Tem que pôr açúcar. Todes com açúcar. Bem, os nossos filhos estão achando que isso é normal, que isso é inclusivo. E não existe nada mais exclusivo, no sentido de exclusão, que esse tipo de coisa. Mas eles estão assistindo, assistem BBB, assistem não sei o quê, assistem não sei o que lá. E nós precisamos parar de ouvir algumas coisas.
Você está perdendo tempo com algumas coisas. Tem coisas que estão influenciando você mais do que você imagina. Notícia. Gente, WhatsApp tem hora também que enche a paciência da gente. Né? Grupo do WhatsApp. Se você é como qualquer um ser humano normal, eu acho que não deveria vir silenciado de fábrica, né? Não tinha que ter. A gente tem que ter aquele trabalho de silenciar para sempre. Antigamente era um ano, todo ano eu tinha que silenciar de novo. Agora já silencia para sempre. É muito grupo, é muita informação e tem hora que essas informações fazem mal para a gente. E a gente precisa selecionar um pouquinho. Então, se de repente Jesus não ouviu, foi até bom não ter ouvido. Eu me lembro, o que parece com esse episódio, se for esse o caso, é aquela história de Davi. O povo estava juntamente, eu preguei aqui, a última vez que eu estive aqui foi sobre isso. O povo estava em frente a, quer dizer, eu acho, né? O exército de Israel estava 40 dias paralisado, ouvindo as afrontas de Golias. 40 dias, o exército que tinha o selo do Senhor dos Exércitos sobre ele, o único exército no planeta inteiro, que dizia assim, o nosso comandante é o Senhor dos Exércitos, estava paralisado por causa de um gorducho lá, grandão, que estava ameaçando 40 dias. Chega um menino, franzino, adolescente, que não tinha ouvido isso. E quando ele ouve da primeira vez, aquilo soa para ele como um absurdo imenso. Mas o povo que estava ouvindo aquilo todo dia já havia se acostumado, já era normal. Ele até que tem razão. No começo, eles até tentaram alguma reação. Falaram, Saul, você é o rei, você é o homem mais forte, você é grandão, por isso não é bom ser grandão, tem hora. Você é grandão, vai lá. E Saul morrendo de medo, falou, não vou não. Passou o tempo, eles já estavam acostumados e achando que a ameaça era verdadeira. A ameaça era o seguinte, não tem homem entre vocês, não há um sequer que consiga me vencer. Não existe homem aí, vocês são um bando de frouxo. Essa era a ameaça. Davi não tinha ouvido nada disso. Quando ele escuta isso, ele falou, quem é esse cidadão que está ameaçando o exército do Deus vivo? Esse cara não entende nada. É porque Davi não assistia BBB. Ele não sabia que tinha que falar todes, que não sei o que, essas bobagens todas. Ele já foi dizendo isso é errado. E ele enfrentou o cara, matou o Golias. Ele provou que estava todo mundo errado. Que ele estava certo. Porque ele não tinha ouvido aquilo. Mas essa não é a única interpretação e talvez não seja a melhor. Porque existe uma outra possibilidade nessa interpretação, quando diz Jesus sem acudir a tais palavras. E quando o tradutor foi colocar essa palavra acudir no português, ele nos leva a entender que Jesus ouviu, que Jesus escutou, mas que Jesus não levou em consideração. E eu acho que foi isso que aconteceu. Porque ele escutou aquele... Era assim, a cena é mais ou menos essa, na minha imaginação. Jesus está falando com a mulher. Tua fé te salvou, vai em paz. Jairo está do lado de Jesus, falando, vamos. Agora que o Senhor curou, vai curar mais um. Agora foi um, está chegando o próximo. Eu imagino que a multidão de enfermos também aproximava mais gente querendo tocar. Pensa bem, você está lá, está com dor de cabeça. Você descobriu que a mulher sofria 12 anos, encostou em Jesus, foi curada. Meu amigo, eu saí empurrando todo mundo para encostar um pouquinho, falou, dor de cabeça, febre, dor nas costas, tal. Eu imagino a situação caótica. Jairo devia estar muito próximo a Jesus. E Jesus escuta que aqueles mensageiros dizem assim, Jairo, sua filha morreu, não incomoda mais Jesus. Jesus ouviu aquilo, mas o texto fala assim que Jesus não acudiu a tais palavras. Essa é a pergunta que eu tenho feito para o texto desde a segunda-feira. Por quê? Jesus era homem e Deus. Ele sabia o que ele iria fazer. Jesus tinha poder para curar, para ressuscitar, para fazer qualquer coisa. Mas por que Jesus não acudiu? Jesus não levou aquilo em consideração. Sabe por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a palavra tem poder em si só. Ela determina alguma coisa. Eu não acredito que seja tão radical assim. Mas as palavras têm o poder de determinar as nossas ações. E Jesus, como sendo um homem, como qualquer um de nós, poderia ser influenciado por esse tipo de palavra.
Alguém chega e fala assim, Jairo, sua filha morreu, não atrapalha mais Jesus. Se Jesus é qualquer um, se Jesus é igual a mim, rapaz, agora complicou, hein? Será que eu vou lá? Porque para curar, eu testei várias vezes, estou curando, está funcionando. Mas eu não sei se vai dar certo curar, ressuscitar, vai pagar um vexame. E se não ressuscitar essa menina? Vai ser um problema para o meu ministério. Eu agora estou dando atenção para essa moça. O que o pessoal vai pensar de mim, hein? Vou lá na casa desses caras da sinagoga. Ui, é principal da sinagoga, eu nem tinha pensado nisso. Às vezes, o que nós ouvimos vai moldando o caminho por onde a gente vai andar. E aí, mais uma vez, eu acho que a gente tem ouvido demais a coisas que nos tiram do propósito de Deus para a nossa vida. Ouvindo coisas demais. Olha, sabe o que é? O grande problema aqui não é a confrontação com a realidade. Jesus não tem problema nenhum com a realidade. Em ver a realidade, lidar com a realidade como ela é. Não é problema. Tem gente que fica tentando fugir da realidade. A pessoa acorda com a dor nas costas, aí você fala assim, tá tudo bem, a pessoa fala, tudo bem. Tudo bem é de praxe, né? A gente quando pergunta tudo bem, a resposta tem que ser tudo bem. Mas você está bem, que a pessoa está com aquela cara assim, ela fala assim, eu estou com a dor nas costas. Não, eu não estou mais, em nome de Jesus. Não, amigo, você está com a dor nas costas, irmã. Não precisa mentir, não. Mentir não vai ajudar você. Negar a realidade não vai ajudar. Olha, eu tinha uma doença. Eu tinha. Tá lá o diagnóstico. Tem ali, ó. Tem lá. Tem o mioma, tá lá. Não tem problema em você e eu assumirmos a realidade. O problema é se nós usarmos isso para definir o que nós vamos fazer. Qual será a postura do meu coração? Em que eu vou acreditar? Deu para você entender? Por isso que Jesus ouviu, mas não levou em consideração. Porque aquela sentença não iria determinar a paralisação da ação de Jesus. Jesus não prestou atenção porque ele falou assim, eu vou continuar. Na cabeça de Jesus, quando ele ouve aquilo, como homem, ele pensa, caramba, ficou mais difícil, mas eu vou até lá. Eu não vou considerar isso. Não vai ser essa informação que vai determinar como estará o meu coração. Tem muita gente começando 2023 angustiado demais. Todos nós temos as nossas angústias, os nossos prognósticos ruins em alguns aspectos. Você fala, nossa, mas a coisa está ficando ruim nesse aspecto, no mundo inteiro. Mas eu creio que o Senhor dos Exércitos está conosco. E Ele tem uma palavra. E a palavra dele vai além do que a gente tem ouvido. E eu não estou dizendo que você tem que negar a realidade, pelo amor de Deus. Mas essa realidade não pode determinar como está o seu coração hoje à noite. Nem como estará amanhã pela manhã. Amém. Jesus tinha definido, eu vou, e não vai ser por causa disso que eu vou deixar de ir. E foi. Mas agora, eu quero olhar da perspectiva de Jairo. Porque Jairo fala Jesus fala para Jairo, Jairo, não temas, creia somente. Caramba, Jesus propõe uma mudança da relação até então proposta entre esses dois homens. No começo eu falei que a relação entre Jairo e Jesus estava baseada na expectativa de Jairo. Jairo tinha uma expectativa, ele foi até Jesus porque ele tinha uma expectativa. A expectativa de que Jesus fosse curar a filha. E eu imagino que essa expectativa aumenta quando ele está diante do milagre que Jesus acabara de operar. A expectativa dele subiu. Mas essa expectativa, ela rui por completo quando ele recebe a informação de que a sua filha tinha morrido. Porque ele ouvira falar que Jesus curava. Mas ele, assim como outras pessoas, não tinha ouvido falar que Jesus ressuscitava mortos. Então a expectativa dele vai lá embaixo. E Jesus faz uma proposta para Jairo. Jairo, que a nossa relação daqui por diante não seja mais baseada na sua expectativa. Mas agora eu quero a sua confiança. Porque ele disse, Jairo, creia somente. Em outras palavras, confia em mim, cara. Confia que vai dar certo. Então, eu fico pensando agora como pai,
que Jairo vai ter que lutar contra os seus sentimentos, contra a perspectiva que ele tem da realidade, e com a palavra de Jesus, que disse, confia em mim. Creia, confia, cara. Guarda o teu coração. A grande questão, de repente, você começa um empreendimento, alguma coisa, cheio de expectativa, e essa coisa começa a ir por ruir. E talvez o Senhor esteja falando para você nessa noite. Confia em mim. Confia mais um pouco em mim. Vamos chegar até a sua casa. Calma. Não está nada resolvido. Espera um pouquinho. Não é porque o seu casamento está indo mal, está ruim, já tem esse tempão, que ele vai acabar. Calma. Creia em mim. Ouça o que eu estou falando, diz o Senhor Jesus, para você nessa noite. É uma escolha que você precisa fazer. Confiar absolutamente em Jesus. E a confiança não está baseada naquilo que Jesus faz, mas naquilo que Ele é, em quem Ele é. Se a expectativa ela se baseia na ação de Jesus, a confiança se baseia no caráter de Jesus. Jesus é bom. Amém. Em muitos momentos da minha vida, eu fui direcionado por essa voz de Jesus. A voz que diz, vai dar certo. Vai dar certo. Eu citei esses dias, citei hoje de manhã lá na igreja, o nascimento da Heleninha. Lá, para eles é novidade. Para vocês, para alguma parte aqui, já sabe de tudo, né? Do nascimento da Heleninha. Sou grato demais a Deus pela vida da Ruth. Ruth se abençoou demais a Heleninha. A Heleninha nasceu com 1,480 kg. A Heleninha é a menina mais novinha que está lá em casa. 1,480 kg. Desse tamanhozinho. Só que antes dela nascer, a Rejane tinha ficado internada uns 40 dias, porque ela teve a pressão alta, pré-eclâmpsia, né? A pressão da Rejane estava 22/15. Era uns negócios assim, bem alto. E eu tinha pregado no domingo pela manhã e voltei para o hospital. Nesse período, o pastor Nilson estava meio que de licença, ele estava também enfrentando alguns problemas. E eu preguei no domingo de manhã, a igreja era na T53, e voltei para o hospital, na Fêmea. Ainda existe a Fêmea ali? Na Fêmea. E ainda esse nome? Eu nem sei. Acabou, né? Faliu. Mas era naquele lugar onde era a Fêmea ali. E eu cheguei, a Rejane falou, e amor, está tudo bem? Ela falou, está bem, a barriga está um pouco dura. Aí nós ligamos para o médico. O médico falou assim, ela está entrando em trabalho de parto, que legal. Completou 33 semanas. Aí a gente ficou assim, meio que, amém. Porque eles já estavam querendo tirar desde a 22ª semana. E aí, naquela agonia toda, chegou na 33ª, aí o médico falou assim, eu acho que vai dar certo. Ela vai entrar em trabalho de parto. Aí ele ficou ouvindo o coraçãozinho batendo, né? Bate rapidão, né? E ele ficou ali. Isso era 2 horas da tarde. 2, 3, 4, eu vou até 6, tá? 5, 6 horas. Quando deu 6 horas, ele era crente. Como eu falei, não era crente, era presbiteriano, tá? Aí ele falou, eu vou para a igreja, é só uma brincadeira, tá? Ele era crente. Mas um cristão, baita de um crente, por sinal. Ele falou assim, o Josué, vamos para a igreja? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para a igreja e depois a gente volta. A gente faz o culto e se encontra aqui 9 horas. Isso era 6 horas, o nosso culto começava às 7, eu pensei, caramba, eu tenho que pregar rapidinho hoje. Porque 9 horas eu tenho que estar aqui de volta. E me arrumei. Na verdade, já estava arrumado o tempo todo para vir, eu estava naquela coisa, vou, não vou, como é que vai ser? Aí ele falou, não, pode ficar. Se o médico estava tranquilo para ir para a igreja, eu falei, quem sou eu? Eu não vou fazer o parto, né? Falei, então, amor, deixei alguém lá com a Rejane e vim. Fui para a igreja. Mas eu me lembro muito bem de quando eu estava descendo a rampa da Fêmea. Porque, obviamente, o coração da gente fica assim, eu vou ou não vou? E se acontece alguma coisa? E se o negócio não dá? E se a menina não nasce? E se nasce tal? Eu me lembro que eu estava descendo a rampa e o Espírito Santo trouxe ao meu coração assim, aquela impressão, não foi uma voz, mas foi uma impressão no meu coração, vai dar tudo certo. Aquilo é o suficiente, pelo menos para mim. É o suficiente. Eu me lembro que eu cheguei em cima da hora, a gente não tinha o costume de chegar em cima da hora, eu cheguei às 7 horas, não tinha nem lugar para estacionar, deixou o carro em qualquer lugar, subi, eu tinha pedido para o Weber pregar, falei, Weber, pode deixar que eu prego hoje.
preguei, porque eu fui ter que pregar rápido, vai que o verbo demora, né? Eu queria chegar 9 horas lá no hospital. Mas aquela voz, aquele sentimento, aquele negócio, olha, vai dar certo. É o que determinou e o que determina a minha ação até hoje. Em vários momentos, em que eu estou diante de uma decisão, talvez fazendo alguma coisa que na maioria, no conceito da maioria não está certo, mas Deus fala ao meu coração assim, vai dar certo. Não é que fala, eu percebo que vai dar certo. Eu percebo que é a voz de Deus. É quando Deus diz assim, calma, creia somente, Josué. Confia em mim. Confia em mim. Nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Nessa noite Ele está falando, talvez, ao seu coração. Confia em mim. Creia somente. Amém. Acabou a mensagem. Eu estou falando isso lá na Asa Norte. Eu falei, gente, eu estou com um problema de conclusão. Eu estou terminando. Aí eu vou, como eu fiz também quando eu preguei essa mensagem, eu vou improvisar em conclusão para não ficar assim, né? Ficou seco, né? Acabou? Sim. E eu não sabia que era ceia também, gente. Aí eu falei, eu não vou mudar a mensagem porque, me perdoe, eu tinha que ter perguntado isso. Você conhece o final da história? Né? Nós já lemos aqui. Jesus, a partir desse momento, ele já não está andando mais com aquela multidão. Ele mandou todo mundo ficar parado. Ele chegou para 3 pessoas e falou, olha, venham comigo. Pedro, Tiago e João. Por que ele escolheu esses 3? Você sabe? Se você soubesse, você me fala, porque eu não faço a menor ideia. Mas eu acredito que ele tenha escolhido esses 3 homens porque eles iriam obedecer Jesus. E Jesus deve ter dito, fique calado. Eu não quero ouvir um pio de vocês, vamos embora. Se for para falar que esse negócio lá, esquece. Vem você. E os 3 foram, eu fico imaginando que eles foram. E aí vai Pedro, Tiago, Jesus, e João e Jairo. Quando eles chegam na porta da casa, está o texto fala um alvoroço. E eu fico imaginando a morte de uma criança de 12 anos, é algo terrível. O povo está chorando, o povo está em angústia, eu fico imaginando a mãe chorando, os irmãos, se estiver chorando, aquela situação bem complicada. E as pessoas estão ali, e Jesus fala assim, gente, para com isso. Essa menina não morreu, ela está apenas dormindo. E é tão interessante que o povo sai da tristeza para... O texto fala assim que eles começaram a rir, a ridicularizar de Jesus. Eles mudaram de sentimento muito rápido. Eles saíram daquele sentimento de consternação para de julgamento. Esse cara é doido. Não é assim que age num velório. Esse cara está doido. Começaram a rir de Jesus. E eu fico imaginando aquele grupinho pequeno. Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo entrando. Juntamente com a mãe também. Entrando dentro da casa. E do lado de fora o povo falando, cara, Jairo agora perdeu muito do nosso conceito. O Jairo agora é o cara das fake news. Acredita em fake news. Ele está acreditando numa solução que não existe mais. Cara, Jairo era legal, eu gostava de Jairo pregando, mas agora ele desceu no meu conceito. Esse cara para mim perdeu o conceito. Ele é um bitolado, é um doido. Mas ele entrou na casa. E a palavra de Deus nos diz que Jesus disse, Talitá cumi. Gente, Talita não é o nome da mulher, tá? Quando eu era adolescente, eu ouvi um pastor dizendo a cura de Talita. E ele leu esse texto e disse, Talita cumi. Né? Tipo assim, Talita é o nome da menina, cumi deve ser levanta. Né? Aí eu falei, não, deve ser come em inglês. Talita come. Mas não tem nada a ver. Talitá cumi é uma expressão que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. E Jesus, ele usa uma expressão em aramaico. E eu acho tão interessante, porque aquela menina mal sabia. Ela não sabia nem grego, porque foi escrito em grego. Ela falava o hebraico. Mas é porque Jesus não está falando para aquela menina. Jesus está falando com aquele que responde a qualquer pessoa, em qualquer linguagem. Ele está falando com o Pai. Menina, eu te digo, levanta e anda. E aquele que ouve todas as coisas ouviu e trouxe a vida àquela menina. É esse Deus que está te ouvindo, que está aqui nesse lugar. Que a menina levantou e diz o texto sagrado que ela se pôs em pé e começou a andar, porque tinha 12 anos, já conseguia andar.
não era um bebezinho. E aí Jesus falou, gente, não divulga muito isso não deu certo. Nós estamos falando dessa história em 2023, não deu muito certo essa coisa de Jesus, não nos fala muito não. E Jesus falou assim, vamos comer? Vamos comer? Vamos lanchar? Eu acho que Jesus era da Nova Vida de Goiânia. Porque aqui continua assim, né? Tudo termina numa comida, numa galinhada, numa pamonhada. É tudo, desde a construção era assim. Né, Anderson? A gente vem bater uma laje, termina na galinhada da Irmã Maria, que eu vi a Irmã Maria passando em algum lugar aqui. Está aqui, Irmã Maria? Olha lá, ali atrás. Deus abençoe. Eu acho que Jesus fazia parte da Nova Vida de Goiânia. Vamos comer. Mas esse vamos comer é um mandamento, tá, gente? Às vezes a pessoa olha para mim e fala, nossa, você está um pouco gordo. Eu estou obedecendo o mandamento de Jesus, não me julgue. Coma. A Bíblia fala, comei de tudo que tem na mesa. Não fala isso? Eu não sei se é de tudo ou tudo. Aí eu interpreto que é tudo para não errar. Né? Comei tudo que tem na mesa. Então eu vou embora. Eu sou muito fiel à palavra de Deus, tá? Dá para ver aqui. Mas o que está dizendo aqui desse texto? É que Jesus está dizendo assim, agora volta à normalidade, gente. Está na hora da comida, não está? Eu não sei se era o almoço, se era o lanche da tarde. Agora voltou à normalidade. E essa palavra Deus está falando para você. Mas a normalidade ela não começa quando Jesus disse, Talita cumi. A normalidade começa quando Jesus foi com Jairo. Porque já sabia o que ia acontecer. O controle já estava na mão dele. As circunstâncias foram acontecendo porque elas são incontroláveis. Mas aquele que é o Senhor das circunstâncias estava ao lado de Jairo. E deu tudo certo. No final deu tudo certo. Eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Vai dar certo. Deus vai fazer um milagre na sua vida. De repente o certo não é exatamente o que você quer. Mas vai acontecer tudo que você precisa. Amém? Eu estou aqui hoje, não precisava nem falar, mas eu estou aqui hoje, pregando, depois de ser acordado, 5:30 da manhã, pela Rejane, gritando, assim, apavorada, porque a Helena teve uma convulsão muito forte. A Helena tem tido convulsões muito fortes, especialmente de dezembro para cá. Então, e ela está consciente, ela fica se debatendo, sabendo o que está acontecendo, e ela fica apavorada, porque a gente nunca sabe quanto tempo vai durar. Ela já tem uma epilepsia de difícil controle, e nós já passamos por vários médicos, já mudamos a medicação várias vezes. Toda hora nosso coração se enche de expectativa. A gente pensa, não, agora que mexeu na medicação, agora vai dar certo, agora vai parar. Mas hoje de manhã a gente voltou para a estaca zero, na expectativa. Mas somente na expectativa. Porque nós continuamos confiando no Senhor, que diz, não temas, crê somente. Então eu não estou falando um negócio aqui que eu assisti, uma pregação que eu ouvi de alguém, não. Eu estou falando de algo que está no meu coração. Está acontecendo comigo, talvez esteja acontecendo com você. Jesus está aqui nesse lugar. E Ele tem a resposta para você. Se você puder ficar em pé. Feche os seus olhos por um instante. Hoje eu vou tocar na veste de Jesus, pode ser? Tu és a minha luz, a minha salvação. Benção. Eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é pedindo para que o Espírito Santo de Deus feche os seus ouvidos para algumas coisas. Mas, de repente, não é essa a melhor forma de pedir. Talvez a melhor forma de pedir é que Deus te dê discernimento para você selecionar as coisas que você ouve. Como diz o apóstolo Paulo, reter o que é bom. Reter o que é bom. Às vezes você está sendo bombardeado por um excesso de informações. Mas o Senhor quer nessa noite que você, assim como Jesus, sem acudir a tais palavras, a determinadas palavras, você possa continuar a sua caminhada. Oh Deus, Pai, nos dê esse discernimento, Senhor Jesus.
nos dê esse discernimento. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes, ó Deus, estamos sendo dia após dia bombardeados por um excesso negativo de informações. Mas o problema não está nem no bombardeio em si. O problema está no fato de que nós estamos determinando agora a nossa ação a partir dessas informações. Ó Deus, nos leva a um discernimento espiritual. Nos leva a um discernimento na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa profissão. Nos leva a discernir no nosso país, ó Deus, as coisas que estamos vivendo. E não apenas numa perspectiva local, mas na perspectiva global. Que possamos discernir o que o Senhor está falando. Porque no meio desse barulho de informações, o nosso ouvido esteja atento à voz do Senhor. E aí eu peço, ó Pai, se por um lado que o Senhor nos ajude a selecionar o que ouvimos, que o Senhor também nos ajude a abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E que os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor. E como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, mova o nosso coração. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Talvez o Senhor esteja dizendo a alguns de nós, da forma que o Senhor quiser: não temas, creia somente. Confia em mim. Confie em mim. Ó Deus, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação em Ti. Aleluia. Me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga mais uma vez do início: Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, 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 aleluia. Eu acho que você ouviu a canção como eu ouvi, e no coro ela diz: só em Ti confiarei. E talvez o nosso problema não seja confiar, a gente confia. Mas talvez o meu problema seja que eu confio em muitas coisas. Eu confio em A, em B, amanhã eu confio no C, aí depois eu confio no D. E aí o Senhor está te pedindo mais uma vez: não temas, creia somente em mim. E é por isso que nós cantamos: só em Ti confiarei. E o resultado de quem confia só no Senhor é que você não precisa temer absolutamente nada. Eu nada temerei,
eu vou seguir em frente, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando, segundo o poder que opera em nós. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Declare mais uma vez: só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, aleluia, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.